dorme com silêncio total, detesta acordar cedo. Peraí, né, galera? Tá na hora de invadir a intimidade da vocalista da banda Beijo, Gil! A Xuxa, que ela gosta dessa... Adoro. Aí eu vou homenagear. Vamos bater palma, gente? Faz um pouquinho, por favor. Por favor, Gil. Senta aqui. Onde vocês... Senta onde você escolhe o lugar. Gil, você tá de pantufas, Gil? Tô de pantufas. Gil, o seu nome mesmo, Gil, é Gilmelândia Palmeira dos Santos. É isso mesmo. Alguém te chama de Gilmelândia? Parece nome de uma fruta mesmo, né? Às vezes, quando estou chateados comigo, eu faço alguma coisa aí falo, ô Gilmelândia, quando estou chateados comigo. Por que sua mãe e seu pai colocou o nome de Gilmelândia? É uma história, assim, minha mãe conheceu uma menina chamada Jumelândia, e ela gostou muito. Como ela foi passar a lua de mel dela numa ilha lá em Salvador chamada Barra do Gil, ela disse, vamos fazer uma homenagem e colocar Gilmelândia, o nome da nossa filha. E aí meu pai topou e saiu Gilmelândia. Gilmelândia, eu nunca tinha ouvido. Gil, eu pensei que realmente o nome era Gil, sei lá, Gilberta, alguma coisa assim, mas Gilda, né? Gilda. Gilmelândia só tem uma só. E agora me diz mais uma coisinha aqui, olha só que eu vou perguntar a fundo, né? Relaxa. Relaxa. Você era mais gordinha, né? Eu tinha mais 10 quilos, tinha um cabelo na cintura, emagreci, tive que cortar o cabelo, pintar. Por que você teve que fazer tudo isso? É pra entrar na banda, pra você cantar? Não, porque antes eu tinha um estilo assim, eu vestia vestidinho, sabe? Com bota, essas coisas. Aí aconteceu quando eu entrei na banda Beijo, era uma outra coisa, era um estilo assim mais moleque, que realmente era o meu estilo, meu lance interior sempre foi esse, de brincar muito, de fazer muita molequeira, essa coisa. Então não tinha nada a ver o meu lado interior com o físico. Aí eu conheci o Miguel, né, que é a pessoa que cuida assim das minhas roupas todas. Aí ele disse, Gil, você não tem nada a ver você vestindo assim com o que você é. Aí pronto, vamos mudar isso? Eu disse, vamos. Aí nós começamos a ver umas revistas, umas coisas. Aí ele disse, olha que cox, tá legal. Eu digo, legal, olha o negócio do olho. Aí pronto. Aí começou a lançar, né? A lançar tudo. Isso saiu maravilhoso. Hoje em dia, eu por fora eu sou também o que sou por dentro. Toda... Você se achou, né? Encontrou. Me encontrei. E como é que pintou o lance de cantar na banda Beijo? Como é que foi? Eu entrei em uma banda lá em Salvador para fazer backing. E aí eu conheci a Cici, né, que trabalhava com a Daniela Mercury. Ela foi pra lá, pra banda. Ela diz hoje pra mim assim, Gil, eu só entrei nessa banda, acho que pra pegar você. E ela foi lá e começou a fazer uns backs junto comigo. Ela me ouviu cantar umas músicas. Ela disse, menina, você canta legal, viu? Eu vou ajudar você, eu vou apresentar um monte de gente pra você. Aí começou a me apresentar. Chamou o esposo dela, que hoje é o baixista da banda, o Marquinhos. Vamos lá ouvir a Gil. Aí ele foi, eu tava cantando em um bar, né, com a banda e ela. Aí o Marquinhos gostou muito. E o que você tava cantando no Não, tava cantando axé. Aí o Marquinhos disse assim, puxa, ela canta legal. Me chamou pra gravar uma música na casa dele pra levar pro Netinho ouvir. Aí eu fui. Fiquei assim, não, você é doido? Entrar na banda Beijo é uma coisa muito grande, porque a Xuxa também tinha, assim, alugava som. Sempre fui muito assim da batalha e eu sempre sonhei com tudo que está acontecendo pra mim. É o que eu vou falar mais tarde um pouquinho pra você. Não, mas fale mais agora mesmo, o que é? Pode dizer. Porque quando você ficava falando assim, gente, acredite no seu sonho.
gente, acredite nisso. E eu falava isso pra minha mãe, né? Desde pequena, que eu sempre fui muito assim, muito danada, idealizava as coisas, se ia que acontecer. Então, quando você falava, eu ficava assim, meu Deus, como a Xuxa fala isso. E eu sei que isso é verdade. Eu ficava olhando assim e dizia assim, Xuxa tem toda a razão. Isso é verdade. E eu hoje digo assim às pessoas, sabe, Xuxa? O Brasil, não só o Brasil como o mundo, está precisando de muita paz. E as pessoas assim, elas têm que acreditar que tem que mudar alguma coisa, entendeu? Porque as pessoas, às vezes eu vou conversar alguma coisa assim, elas não acreditam mais até mesmo na vida. Não acreditam num futuro melhor, não acreditam. E eu queria muito que você nunca parasse de dizer isso, porque as pessoas te ouvem muito. Então, gente, sempre acredite no sonho de vocês, porque eu acreditei em estar aqui com você, eu acreditei nisso, e sonhei, e hoje estou. E é por isso que eu me sinto feliz. E agradeço muito a Deus.